Irmãos, na semana passada, quando nós estudamos 2 Crônicas capítulo 9, nós descobrimos que quando andamos com Deus, coisas incríveis acontecem. Ou invertendo a ordem, quando coisas incríveis acontecem quando nós andamos com Deus. Foi o que nós aprendemos em 2 Crônicas capítulo 9. De fato, coisas incríveis acontecem quando o seu povo anda com Deus. Mas o contrário, nós podemos afirmar, também é verdadeiro. Se coisas incríveis acontecem quando nós andamos com Deus, podemos ter a certeza que coisas terríveis acontecem quando nós não andamos com Deus, quando nós nos afastamos de Deus. E essa é uma evidência, ou é um fato encontrado aqui em 2 Crônicas capítulo 10. Ele começou narrando a história de um rei que tinha tudo para ser bem sucedido, Roboão. Bem sucedido porque ele era neto de Davi, filho de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Tudo havia sido preparado no seu reino para que ele tivesse riqueza em grande abundância, como nós vimos em 2 Crônicas 9. Prata como pedra, nem se contava, nem se dava valor de tanta prata que tinha no seu reino. Ouro espalhado a milhares, a perder de vista. Ele tinha tudo para ser bem sucedido. Os melhores homens estavam do seu lado. Mas vimos que lhe faltou sabedoria, e por isso coisas terríveis aconteceram. O seu reino foi dividido, é assim que termina este capítulo. O seu reino foi dividido, ele se envolveu numa grande rebelião, precisou fugir daquela região onde ele estava, em Siquém. E nós vimos então um dos seus superintendentes pagar pelo seu erro com a própria vida, Adorão, aquele que era responsável pelos serviços forçados, foi lá interceder pelo rei e acabou pagando com a sua própria vida. Então é evidente que coisas terríveis acontecem quando nós deixamos de andar com Deus. Porque quando nós deixamos de andar com Deus, nos falta aquilo que é mais importante, a sabedoria. A sabedoria que começa com o temor do Senhor e vai se desenvolvendo quando nós andamos na presença do Senhor. Podemos ver isso exatamente aqui. Faltou para Roboão sabedoria para ouvir. Nós percebemos isso neste texto. A situação foi terrível, o resultado foi terrível na decisão que ele tomou, porque faltou para Roboão sabedoria para ouvir. E que fique claro, Tiago 1,19 nos lembra que todo homem deveria ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, mas deveria estar sempre pronto para ouvir. Até porque responder sem ouvir, antes de ouvir, é tolice. A Bíblia descreve isso. Falar o que você pensa sem ter escutado primeiro o que a pessoa tem para dizer é tolice. E quantas vezes nós nos precipitamos porque não temos paciência para ouvir. Sabedoria para ouvir, a sabedoria de Deus para dar ouvidos a quem merece ser ouvido, porque sem dúvida ao nosso redor há muitas vozes, e 1 João diz: não dê crédito a toda voz, a todo espírito que você vê, ou a todas as vozes, porque há muitas vozes neste mundo. Então precisamos sim de sabedoria para ouvir a voz certa. O que faltou para o rei Roboão? Porque nós vemos aqui que ele foi procurado pelo povo no início do seu reinado, e o povo pediu uma coisa para ele: olha, Roboão, alivia o fardo sobre os nossos ombros, não tem para que continuar trabalhando forçado desse jeito. Ele já tinha tudo, o reino já estava estabelecido, o templo estava construído e terminado, a casa do rei estava pronta, tudo o que ele precisava estava pronto, não precisava mais obrigar o povo a trabalhar. E a trabalho forçado, não precisava disso, ele tinha tudo o que era necessário. Então o povo foi ao encontro do rei e lhe fez apenas um pedido. E é interessante notar que o povo estava lá reunido em Siquém com um propósito. Qual era o propósito? Versículo 1 diz: foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Essa era a intenção do povo, fazer dele um rei. Mas antes nós temos um pedido. Antes de fazê-lo rei, nós temos um pedido. E o pedido é esse: alivia o nosso fato.
Talvez o único momento de lucidez ou de sabedoria nas atitudes de Roboão aqui é que ele disse para o povo: voltem daqui a 3 dias. Sim, é muito sábio não ser precipitado ao responder e esperar para dar uma resposta acertada. Então é sempre bom parar e pensar antes de responder. Nesse ponto ele foi sábio, mas daí para frente, os 3 dias que ele teve, ele tropeçou. O que nos faz entender que ele já não estava mais andando com Deus. É até aqui descrito que Deus usou tudo isso para cumprir o seu propósito. Mas a verdade é que Roboão estava se afastando cada vez mais de Deus. Então o povo lhe fez um pedido e ele então foi procurar o conselho. Conselho de quem? Primeiro dos anciãos, daqueles que tinham estado na presença do seu pai Salomão, que tinham escutado por muitos anos a sabedoria de um grande servo de Deus. Ele teve a oportunidade de ouvir os anciãos, os mais velhos. E é impressionante como isso é importante ainda para as nossas vidas, porque os mais velhos é de se deduzir que tenha, pelos muitos anos, muito mais experiência do que nós temos. E o versículo 6 diz isso: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E aqueles homens idosos, com a vasta experiência que tinham dos muitos anos de vida, deram um parecer para Roboão, um parecer que ele não ouviu. Ele disse: se te fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares e lhe falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Mas o verso 8 mostra aí que foi evidente que o rei não ouviu, faltou sabedoria para ouvir. Às vezes nós procuramos conselhos, ou às vezes deixamos de procurar bons conselhos. Procuramos alguém que possa nos falar aquilo que nós queremos ouvir, e isso não é um sinal de sabedoria, é um sinal de quê? Tolice. Mas mostra, quando nós procuramos conselho de alguém que vai falar aquilo que queremos ouvir, mostra que nós já estamos andando onde? Longe de Deus, nos afastando do Senhor. Nós não queremos saber o que Deus tem para dizer, nós queremos alguém que fale aquilo que nós queremos ouvir. Ele ouviu o conselho dos anciãos que andavam na presença de Deus, e estavam na presença do rei Salomão, mas a palavra mostra de forma bem clara que ele desprezou o conselho dos anciãos. E aí foi buscar conselho com quem? Com os jovens que haviam sido criados junto com ele. De que maneira? Dentro do palácio, só vivendo de luxo, só os playboys. Talvez esse seria o termo usado para eles hoje, né? Só os playboys, os filhinhos de papai que nunca experimentou trabalho na vida, nunca fez nada a não ser só sentar na mesa e comer, deitar e dormir, e passar o dia todo regalado de um lado para o outro sem ter o que fazer. E o conselho deles foi que ele deveria ser mais duro com o povo. Olha, até pensando nisso, me fez lembrar o que fez Faraó, não foi? Vocês estão pedindo para sair porque vocês estão aí desocupados. Dê serviço mais pesado para esse povo, para que pare de pensar em sair para servir a Deus. Faraó pagou caro pelo que fez, e Roboão pagou caro pelo que fez também, por não ter sabedoria para ouvir palavras que poderiam de fato lhe mostrar o caminho melhor. Ele não teve tempo para ouvir. Provérbios capítulo 8 destaca isso. Além, é claro, de Tiago, que nós já mencionamos, Tiago 1,19, que diz que o homem deve estar sempre pronto para ouvir. Provérbios também menciona essa habilidade que deveríamos ter para ouvir bons conselhos, ouvir o que Deus tem para nos ensinar.
a sabedoria que vem de Deus, para ouvir da sabedoria que vem de Deus, não dos homens. Provérbios capítulo 8 apresenta a sabedoria como alguém que está gritando ao povo: ouça a minha voz, ouça a minha voz. Nota aí versículo 1, Provérbios 8: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Sim, faz. E ele grita dizendo: ouve, pois, versículo 6, Provérbios 8, 6: ouve, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Versículo 12 a 16: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Por meu intermédio, por ouvir a voz da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Mas aqui Roboão mostrou que estava andando longe de Deus, porque lhe faltou sabedoria para ouvir. E se você ler Provérbios, é claro que você vai ouvir muitas vezes essa expressão: ouve, filho meu, ouve, escuta, presta atenção nas minhas palavras. Mas o povo tem se tornado duro, tardio para ouvir, especialmente tardio para ouvir a voz de Deus. E é claro, se recordarmos bem as muitas cartas que Paulo escreveu, em diversas vezes ele menciona que o povo estava endurecendo o seu coração, até chegar a um ponto que os homens iam sentir comichão no ouvido, procurando quem pudesse falar palavras agradáveis, mas iriam abominar as coisas sadias que vêm de Deus. Os princípios são os princípios de Deus, a sã doutrina. Isso eles não querem ouvir, apenas palavras agradáveis. Estão cometendo o mesmo erro de Roboão, e que foi tão desastroso e prejudicial para o seu reino. Essa falta de sabedoria para ouvir. Abram em Eclesiastes. É claro que Provérbios e Eclesiastes foram escritos por Salomão, o pai de Roboão, a quem ele deveria ter ouvido, escutado, ter dado mais atenção para tudo que o seu pai ensinou, mas ele não ouviu, e pagou um preço alto por isso. Dividiu o reino, sofreu um ato de rebelião, e ainda levou muitos à morte pelo erro que cometeu. Eclesiastes capítulo 9. O exemplo que Salomão deu é perfeito para as nossas vidas, e era perfeito para a vida do seu filho. É uma pena que o seu filho não aprendeu, ele não ouviu com atenção o que seu pai estava ensinando. Eclesiastes capítulo 9, versículo 13 ao 18 diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim um grande exemplo, um grande ensinamento para a minha vida. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém este homem pobre ele era sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas.
as palavras do pobre eram desprezadas. A sabedoria do pobre era desprezada e as suas palavras não eram ouvidas. Livrou a cidade, mas ninguém deu valor. Meu querido, ande com Deus. E quando você estiver andando com Deus, na presença de Deus, buscando a face de Deus, você vai obter de Deus a habilidade de identificar um bom conselho. Um bom conselho. Um conselho que será útil para toda a sua vida, porque sem dúvida na multidão de conselheiros há segurança, desde que esses conselheiros sejam guiados por Deus. Então, andar longe de Deus traz consequências terríveis. Andar com Deus faz com que coisas incríveis aconteçam em nossas vidas, mas andar longe de Deus faz com que coisas terríveis aconteçam em nossas vidas, porque primeiro nos falta sabedoria para ouvir, e falta também sabedoria para falar, não apenas ouvir, mas também falar. Porque no muito falar não falta transgressão. Transgressão. Tiago também fala sobre isso. Quem não tropeça no muito falar é o perfeito varão, mas a nossa língua ela é inflamada pelo fogo do inferno. Pelo inferno. Então precisamos criar a habilidade de controlar a nossa língua, cuidar com aquilo que nós falamos. E o rei Roboão não tomou este cuidado. Faltou para ele sabedoria para ouvir os bons conselhos, como faltou sabedoria para ele para falar corretamente ao coração daquele povo. O conselho daqueles homens foi: fala dessa maneira de forma agradável, e você vai conquistar o coração do povo. E ele não ouviu. Ele decidiu ser duro com o povo, e você percebe isso a partir do versículo 12. 2 Crônicas 10, versículo 12, diz assim: veio pois Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. E nota, é interessante saber da história, saber que Jeroboão já havia sido ungido como rei, por isso ele fugiu para o Egito, fugiu de Salomão. Era de se imaginar que se ele estava no meio do povo, poderia ser um traidor, mas você nota aqui que o propósito dele a princípio qual era? Se submeter ao rei Roboão. Veio pois Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como lhes ordenara o rei, dizendo: volta aqui ao terceiro dia. Mas dura foi a resposta que o rei lhe deu, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos e falou sem pensar. Não teve sabedoria para ouvir, não teve sabedoria para falar. Pois lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O que Deus disse para Jeroboão é que ele reinaria sobre 10 partes do povo de Israel. E Deus estava usando ali a dureza do coração de Roboão, que já não estava andando com Deus para realizar a sua vontade. Poderia ser diferente se Roboão andasse com Deus? Sim, poderia. Como foi com Davi? Deus disse: olha, entregarei o reino para um que seja melhor. Ou vou desfazer, você vai responder pelo que fez, mas não durante o seu reino. Não aconteceu durante o reino de Salomão, e poderia ter sido adiado. Mas Roboão já não estava andando com Deus. Faltou sabedoria para ouvir, faltou sabedoria para falar. E só para que fique claro, o texto que eu mencionei, que no muito falar não falta transgressão, fica lá em Provérbios capítulo 10. E você pode abrir comigo lá. Provérbios capítulo 10, versículos 19 a 21.
No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quem controla a sua língua é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco, para não dizer que não vale nada. Os lábios dos justos apacentam a muitos, apacentam e até apaziguam, mas por falta de senso morrem os tolos. Versículo 31 e 32, Provérbios 10, 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente aquilo que é mal. Roboão falou aquilo que era mal. Suas palavras não foram agradáveis e não produziram sabedoria, porque o seu coração já não estava andando com Deus. E é importante frisar isso. Coisas terríveis acontecem quando nós não estamos andando com Deus. Faltou sabedoria para ouvir, faltou sabedoria para falar, e ele estava exatamente colhendo aquilo que ele plantou. Por falta de sabedoria, o povo se rebelou contra ele. Por falta de sabedoria, o povo indignado sumiu. Não temos parte com Davi, então cuida aí da sua vida, nós vamos cuidar da nossa. Foi mais ou menos o que o rei ouviu. Porque ele foi duro, lhe faltou sabedoria, faltou lembrar que a palavra branda, a resposta branda, o que foi ensinado por seu pai Salomão. Em Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda faz o quê? Desvia o furor, aplaca a ira, mas a palavra dura só suscita a ira, promove o ódio. A língua dos sábios, versículo 2 de Provérbios 15 diz: adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos só derrama estutícia, tolice. É por isso que o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Passa, não é que ele é sábio, ele passa por sábio. Mas aquele que muito fala, muito peca também. A língua serena, versículo 4, Provérbios 15, versículo 4, a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito, deixa as pessoas abatidas, ao invés de promover o seu bem. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede de igual maneira. Irmãos, a Bíblia nos alerta o tempo todo a sermos cuidadosos com aquilo que nós falamos. Não saia da vossa boca, Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe, inútil, grosseira, mas somente aquilo que for útil para promover edificação. Como crentes, precisamos fugir do conceito errado do mundo que diz: eu tenho liberdade para falar aquilo que eu penso. Não, você não tem. Da parte de Deus você não tem essa liberdade. Se o que você vai falar não edifica, então é melhor você ficar calado. Se não é bom para trazer edificação, se não é para o bem dos outros, então é melhor você ficar calado. Guarda para você, porque pelo menos assim você vai passar por sábio, mesmo que não seja. Então guarda para você. Eclesiastes capítulo 5. E vocês notaram que nós estamos indo de Provérbios a Eclesiastes e juntando isso com 2 Crônicas, porque Roboão era filho de Salomão. Eclesiastes e Provérbios foram escritos por Salomão. Com certeza ele teve a oportunidade de ler estas palavras, mas não deu atenção. Não aprendeu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andar com Deus faria dele um rei sábio e preservaria o seu reino. Mas lhe faltou sabedoria para ouvir, para falar. Nós notamos isso aí. Eclesiastes capítulo 5, o verso 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, chegasse para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos
pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com o quê? Com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, mas do muito falar vêm palavras nécias, tolas. Talvez foi com base nisso que Jesus disse: a sua palavra seja, o seu sim seja sim e o seu não seja não. E o que passar disso é de procedência de quem? Do maligno. Quando fizeres algum voto, fizeres a Deus algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi por inadvertência. Por que razão se daria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Ninguém pode dizer que não tem culpa. Se falou demais e extrapolou naquilo que devia falar, tem culpa sim. E não é por inadvertência, Deus está avisando. Cuide com aquilo que você fala. Então nós vemos que Roboão não cuidou. Ele não ouviu os conselhos do seu pai. Roboão tinha tudo para ser um bom rei, ou para governar pacificamente, desfrutando de paz no seu reino. Mas ele desperdiçou essa chance, porque não estava andando com Deus. Faltou sabedoria para ouvir, faltou para ele sabedoria para falar, faltou para ele sabedoria para agir, tomar atitude correta, agir de forma correta. E mais uma vez, é importante frisar tudo isso, porque ele não estava andando com Deus. A Bíblia diz que o homem vai de mal a pior, cada vez que se afasta de Deus. As consequências são terríveis, porque sem perceber vamos ficando cada vez mais distantes, e a tendência é que as coisas comecem a ir piorando. Deixamos de ter sabedoria para ouvir, deixamos de ter sabedoria para falar, deixamos de ter sabedoria para agir, e isso mostra que estamos nos afastando cada vez mais de Deus. Faltou para ele sabedoria para agir. Versículo 16, 2 Crônicas capítulo 10 diz que, vendo pois todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, Davi. E então Israel se foi para suas tendas. Diante dessa reação do povo, porque ele permaneceu reinando apenas sobre o povo de Israel, que morava ali em Jerusalém, na tribo de Judá. Mas diante de toda essa reação do povo que se afastou do rei, ao invés de procurar o povo para se reconciliar, o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Ele queria governar de que maneira? À força. Eu sou o rei, vocês têm que me obedecer. Eu mando. E lá foi ele mandar Adorão. E como diria lá no Nordeste, Adorão não era muito cheiroso nas regiões de Israel, porque todos sabiam como ele era duro, severo, e castigava aqueles que não faziam aquilo que ele mandava. Mas assim que ele foi atrás do povo, o que o povo fez? O apedrejaram e ele morreu. Como consequência disso, o rei só teve uma coisa a fazer: fugir. Fugindo das consequências
de uma vida longe de Deus. Porque não teve sabedoria para agir de forma adequada, agir de forma correta. Faltou de fato aquilo que mais importava: prudência na sua maneira de agir. Faltou sabedoria para seguir os princípios de Deus na sua vida. E que fique claro, é até interessante notar que nessa questão de prudência para agir, Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 7, a distinção entre dois homens que construíram suas casas de forma distinta. A quem eu vou comparar um homem que ouve e pratica as minhas palavras? Vou compará-lo a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve, mas não pratica, não age de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus, esse é comparado com o insensato, que construiu a sua casa sobre areia. É um tolo. Lembra que a sabedoria para ter a atitude correta vem de ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque importa antes obedecer a Deus. Mas quando nós deixamos de obedecer à vontade de Deus, as nossas atitudes revelam um total despreparo, uma grande imprudência. Atitudes equivocadas, que custaram muito caro para Roboão. Ele precisou fugir. E o versículo 19 diz que assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Dali para frente foi só guerra e confusão. Um reino lutando contra o outro reino, irmão contra irmão, por causa de alguém que não estava andando com Deus. As consequências são terríveis. Jesus também disse para os seus discípulos que eles deveriam ser prudentes, como as serpentes. Sejam prudentes, simples como as pombas para as coisas do mal, mas prudentes naquilo que vocês fazem. Porque como o sal da terra ou a luz do mundo, precisamos de fato transmitir honra e glória ao nome do nosso Deus em tudo aquilo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas só é possível quando nós estamos andando com Deus, obedecendo a sua palavra, trilhando os seus caminhos. Aí sim, vamos ter sabedoria para agir de forma correta. O que faltou para Roboão. Provérbios capítulo 1, versículo 2 a 7 mostra isso, que a sabedoria para agir de forma correta vem de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo de 2 a 7 diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Aqui estavam os princípios para obter sabedoria, para um bom proceder, agir de forma correta. O que faltou para Roboão? Ele não ouviu, não deu valor. Ele não atentou para tudo aquilo que já estava em suas mãos. O temor do Senhor, meu filho, é o princípio da sabedoria. Anda com Deus e tudo vai caminhar bem na tua vida. Porque a obediência traz bênção, mas a desobediência sempre traz maldição. Por isso não se engane, aquilo que o homem semear, certamente se fará. Roboão não estava andando com Deus,
Faltou para ele sabedoria para ouvir, sabedoria para falar, sabedoria para agir. E Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 a 26. Salomão escreveu o seguinte, orientado por Deus, é claro, com uma sabedoria que veio lá do alto, descendo lá de Deus, do trono de Deus. Ele disse: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze bem o bem do seu trabalho, que saiba desfrutar a vida com aquilo que tem. Não há nada melhor do que isso para a vida do homem. No entanto, eu vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem é que pode comer ou quem é que pode se alegrar? E é importante frisar isso, pois separado de Deus, quem é que pode comer ou quem é que pode alegrar-se? Todo mundo quer ser feliz, só não entendeu que para ser feliz precisa estar andando com Deus. É simples, é uma matemática simples, como 2 e 2 é igual a 4. Pelo menos a matemática diz que é exata. 2 e 2 é igual a 4. Só tem uma ocasião em que eu aprendi que 1 mais 1 é igual a 3. É quando junto o marido e a esposa, o terceiro é o filho. Só nesse caso, que é o resultado dessa soma, o marido mais a esposa, que é o filho. Mas fora isso, matemática é exata. 1 mais 1 é igual a 2, 2 e 2 é igual a 4. E o princípio aqui está bem claro: sem separado de Deus, não dá para comer nem ser feliz nessa vida, porque Deus dá a sabedoria, Deus dá o conhecimento, Deus dá o prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Porque também isso é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, que essa lição importante fique gravada em nossos corações nesta noite. Quando andamos com Deus, coisas incríveis acontecem, podem acontecer nas nossas vidas. Mas quando nós andamos longe de Deus, coisas terríveis acontecem. Nos falta sabedoria para ouvir, nos falta sabedoria para falar, nos falta sabedoria para agir. E se você está percebendo isso na sua vida, que tem faltado para você sabedoria para ouvir, se você tem percebido que está faltando para você sabedoria para falar, ou sabedoria para agir, então está na hora de você voltar-se para Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Hoje eu estou me dando conta de que eu estou andando longe dos teus caminhos. Porque ser religioso apenas não faz de você alguém que está andando com Deus. Então avalie a sua vida. E como nos ensina a sua palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida. E veja se de fato você está andando com Deus. Porque ainda dá tempo. O que Deus pede apenas é que você volte. Se não está andando, então volte para os caminhos de Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria do alto, para saber ouvir, falar e agir de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe.